Vamos comentar um pouco a respeito da Palavra de Deus? Vamos meditar na Palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Ouça a leitura da palavra. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres. E em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Nós lemos 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 30. Amém? Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos deparamos com verdades que muitas vezes nós não conseguimos enxergar em nosso dia a dia. Quando você medita na palavra de Deus, quando você estuda a palavra do Senhor, textos como esses, irmãos, afloram diante de você e traz uma realidade que aquece teu coração e enche o nosso coração de paz, de alegria, de satisfação. Foi o Todo-Poderoso na sua sabedoria, no seu discernimento, no seu querer, que organizou todas as coisas e precisamos entender isso e nos submetermos a essa realidade. Se eu quero fazer a obra do Senhor, amados, eu preciso, acima de tudo, submeter-me à vontade do Senhor. Procurar conhecer qual a vontade do Pai, qual a revelação de Deus para a minha vida, qual a revelação de Deus para a minha existência e ainda o que Ele deseja para a minha vida como pessoa envolvida no ministério dEle. Quando nós assim fazemos, irmãos, nós vamos descobrir que Deus tem um propósito para cada vida. Vamos descobrir que o Senhor não criou as pessoas, não colocou as pessoas nessa terra soltas de qualquer forma, mas que Deus tem um plano pronto para se materializar, para vir à existência na vida de cada servo de Deus. Mas o servo de Deus precisa deixar de achar, de querer, de escolher, mas colocar-se como alguém
que está pronto para receber de Deus a direção. O grande problema que nós temos visto em nossos dias, o grande problema das nossas vidas, é exatamente não querer aceitar a direção de Deus. Nós queremos sempre, irmãos, colocar a nossa vontade, o nosso achar, aquilo que nós entendemos como melhor em primeiro lugar. Nós queremos sempre colocar a nossa vontade como se a nossa vontade, o nosso desejo, representasse literalmente a vontade de Deus para as nossas vidas. E não é desta forma. Não é assim, meus amados. Para que nós possamos conhecer a vontade do Senhor, para que nós possamos ter acesso à vontade de Deus, saber o que Ele deseja para a nossa existência e como Ele deseja nos usar na sua obra, acima de tudo, irmãos, é preciso desenvolvermos unidade com Ele. Sem a unidade com o Senhor, sem uma proximidade, sem um estreitar de relacionamento, com Deus, é impossível conhecermos, é impossível termos acesso à vontade do Senhor, é impossível sabermos o que Ele quer de nossas vidas e como Ele quer nos usar no seu ministério, na sua obra. Nós precisamos, irmãos, tirar de dentro de nós o nosso domínio, nosso autodomínio, digamos assim, nosso autodomínio. Eu me domino, eu é que faço a escolha, eu é que quero, é o eu. Eu preciso apagar isto, mortificar a minha vontade, para que a vontade de Deus, essa possa sobressair sobre a minha existência. Quando nós lemos esse texto um pouco mais atentamente, vamos ver, irmãos, que esse texto chama-nos a atenção para a obra de Deus. Chama-nos a atenção para a nossa condição de servos. É um texto que nos coloca na condição de servos, sem a opção de escolha, mas sim de desenvolvermos da melhor forma possível, desenvolvermos com excelência aquilo para o qual nós fomos comissionados. Se você tem de Deus um chamado, se você tem de Deus uma missão, se você tem de Deus na sua vida, nas tuas mãos, uma determinação do Pai Eterno, vá até as últimas consequências para fazer da melhor forma possível, fazer com excelência. É você dar-se por completo, é você dar o seu melhor, é você se entregar na obra, é você procurar doar-se por completo para aquilo para o qual Deus te chamou, seja feito e seja feito de uma forma correta, de uma forma que Deus olhe e se agrade das tuas ações, de uma forma que Deus, acima de tudo, possa contemplar, amém? E te engrandecer lá no mundo espiritual por aquilo que você tem feito em prol da sua própria obra. Irmãos, esta é a grande visão que nós precisamos ter, a visão do Deus Todo-Poderoso, a visão do Deus que tudo sabe, do Deus que tudo domina, do Deus que é o dono da igreja, do Deus que é o dono das missões, do Deus que é o dono dos ministérios, do Deus que é o dono de cada obra que aparece sobre a face da terra. Pelo menos, este deveria ser o dono. Deus deveria ser o dono dessas obras. E nós temos visto, irmãos, nesses últimos tempos em que a busca pela grandiosidade é contínua. As pessoas já não buscam muitas vezes um aperfeiçoar para conhecer cada vez mais a vontade de Deus, mas, levado pelos olhos, pela uma ambição, que alguns dizem que é ambição santa, querem sempre o melhor, sempre o maior, e nem sempre, irmãos, consegue atingir essa meta, porque é Deus que está no controle, é Deus que deve estar no controle, e muitos por não alcançar a meta, eu quero ter a maior igreja, eu quero ter um grande ministério, eu quero que o meu ministério, meu pastorado
possa ser reconhecido por todos. Eu quero aparecer na televisão, eu quero ser um pregador da mídia, eu quero ser um pregador de uma igreja de 2.000 membros, eu quero ser um pregador, um missionário internacional, eu quero ser um apóstolo que todos possam reconhecer, eu quero ser um operador de milagres, eu quero ser alguém que ore e as pessoas saiam andando. Enfim, muitos estão, irmãos, no eu quero, e esquecem de conhecer a vontade do Todo-Poderoso. E nessa busca tão intensa pela grandiosidade, nessa busca tão intensa por querer sobressair diante dos irmãos, dentro do meio evangélico, muitos estão agindo da forma que eles acham correto. Muitos estão colocando em práticas estratégias de marketing, estratégias diversas, as mais diversas estratégias para alcançar o maior número de pessoas, para agregar as pessoas, e esquecem de conhecer qual a vontade de Deus. Meus irmãos, nada contra as grandes igrejas, nem tampouco contra os grandes pregadores. Glórias a Deus por estas vidas, sem sombra de dúvida. Mas há muitos irmãos que são pessoas que estão à frente de grupos pequenos, de pequenos rebanhos. Até o próprio Cristo, ele esteve à frente de um rebanho tão pequeno, à frente de um rebanho tão pequeno, não é? E ele era o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus, o Salvador, o Messias. Mas nós temos visto em nossos dias, amados, que as pessoas que estão à frente de pequenos rebanhos, pequenos ministérios, pequenas missões, pequenas igrejas, de certa forma, sentem-se incomodados porque não conseguem crescer. Quem tem uma igreja de 50 membros não consegue chegar aos 500. Quem pastoreia uma igreja de 100 membros, deseja ardentemente os 5.000. Mas não consegue. Não consegue, irmãos. E essas pessoas muitas vezes apelam para um tanto de estratégias. O que é isso, irmãos? É você aposentar o Espírito Santo de Deus. É você aposentar a direção do Espírito Santo de Deus. É você aposentar o poder do Espírito Santo de Deus e partir para as próprias forças, para a força do próprio braço. Mas não é assim que Deus quer. Não é dessa forma. A palavra de Deus nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, fica claro, fica em evidência que há partes pequenas no corpo, parte que não recebe glórias e parte grandes que estão em evidência. Mas nós precisamos fazer uma coisa, irmãos, e isso eu tenho certeza, convicção. Se a parte que você está vai ficar em evidência ou não, isso é uma coisa que cabe ao Todo-Poderoso. Mas algo eu sei afirmar para você e posso afirmar de forma categórica. Você precisa fazer o melhor para Deus. Se teu rebanho, pastor, são apenas 50 pessoas, Elias Oliveira, meu rebanho é pequenininho, só 50 pessoas. Mas eu não quero ser rabo, eu não quero ser cauda, eu quero ser cabeça. Elias Oliveira, eu quero ser cabeça, eu quero que minha igreja tenha 10.000 membros. Mas Deus, por que a coisa não acontece? Por que não acontece? Eu quero falar para você. Faça a tua parte. Faça a tua parte, irmãos. Nós precisamos aprender algo chamado dependência de Deus. O homem que está à frente do reino dos céus, o homem que está dentro do reino dos céus como cabeça, como líder no reino dos céus, nesta terra, precisa aprender que, acima de tudo, ele precisa ser dependente de Deus. É uma dependência contínua, irmãos. Uma dependência contínua, dependência do mover do Espírito, dependência da vontade de Deus, dependência da manifestação da graça de Deus, dependência do plano de Deus para a tua existência. Talvez, pastor, você que já está quase em depressão, já fez de tudo, já apelou para tudo. Elias Oliveira, já apelei para tudo. Já fiz estratégia A, estratégia B, estratégia C, célula A, célula B, célula C, grupo do A, grupo do B, grupo do C. Já apelei para tudo, já fiz
tudo que festa que pode ser feita. Opa, eu já fiz tudo, mas a minha igreja não cresce. A minha igreja não cresce, Elias Oliveira, porque as coisas são dessa forma. Já estou querendo abandonar o ministério, já estou em depressão, já estou, entre aspas, no baixo astral. Vale ressaltar que crente não tem baixo astral, mas quando o cara está no pecado, está mal, não é? Ele consegue encontrar até um astral para ele. Ah, eu já estou no baixo astral, porque Deus não me abençoa, porque Deus não faz isso, porque Deus não faz aquilo. Quero dizer para você que a nossa parte não é questionar a Deus. Nossa parte não é forçar a Deus. Nossa parte no ministério não é sermos animadores. Nossa parte não é sermos animadores de palco, animadores de plateia. Nossa parte, irmãos, é nos colocarmos como instrumento de Deus. No texto que nós lemos diz que há partes no corpo que são, de certa forma, insignificantes, que não aparecem, mas que têm a sua importância, uma grande importância no corpo de Deus. Então é essa visão que eu preciso ter, evidentemente, que eu estou falando para pessoas que querem viver segundo Deus. Porque para que você seja uma parte pequena, mas que tenha uma grande participação no reino dos céus, que tenha uma grande importância no corpo de Cristo, claro, é preciso que haja santidade, que haja pureza, consagração, dedicação, um envolver-se, um encher-se, um estreitar de unidade com Deus, porque sem isso, irmãos, sem isso, é impossível fazermos a obra de Deus, e se o homem não tem essa ligação com o Senhor, se o pastor, se o pregador, se o apóstolo, se o missionário, enfim, seja qual o teu cargo eclesial, se você não tiver uma unidade com Deus, você não conseguirá ser feliz, você não conseguirá êxito, e é provável realmente que você ficará depressivo. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos encher de Deus. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Ah, mas Elias Oliveira, eu não quero ser cauda, eu quero ser cabeça. Eu quero ser cauda, eu quero ser cabeça. O texto que nós lemos não diz que o corpo tem cauda, nem tampouco que o corpo tem cabeça, mas diz que é um corpo. Ouça, claro, todo corpo tem cabeça, não é? Mas a palavra de Deus nos chama a atenção que o corpo é uma unidade, unidade de membros, unidade, irmãos, unidade de partes, e todas elas têm a sua importância para que o corpo funcione de forma adequada, de forma perfeita. Portanto, essa história, irmãos, que inventam, cauda, eu não sou cauda, eu quero ser cabeça. Irmãos, isso aí você não encontra um suporte bíblico verdadeiro para você tomar posse. Não, de forma alguma, porque nós vemos diversos exemplos na palavra de Deus, que muitos que foram usados de uma forma intensa pelo Senhor, de uma forma magnífica por Deus, não alcançaram notoriedade. Irmãos, não alcançaram notoriedade. Ou você acha que na história do cristianismo, nesses últimos 2000 anos, apenas vamos colocar 100 pessoas no máximo, aproximadamente 100 pessoas ganharam notoriedade. Você acha que apenas estes fizeram realmente alguma coisa de importância para Deus? De forma alguma, irmãos. De forma alguma. Aqueles que fizeram uma obra intensa, magnífica para o Senhor, maravilhosa para Deus, estão na casa dos milhares. Nem portanto nós conhecemos a estes, nem portanto sabemos o que eles fizeram, mas Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe, a estes há de honrar no tempo devido, a estes há de honrar lá na glória. Tenho convicção plena disso, irmãos. Nós precisamos entender, povo de Deus, que as nossas ações não é para que o homem veja, para que o homem se alegre, mas nossas ações é para que Deus veja, para que Deus contemple e para que Deus tenha prazer na nossa existência. Não nos preocupemos se vamos ser cauda ou cabeça. Isso não cabe a gente. Preocupe-se sim em ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder do Senhor, pessoas que façam a obra de Deus com ardor no coração, cheio da graça de Deus, porque, irmãos, é dessa forma que nós vamos fazer a vontade do Pai de verdade em nossas vidas. Talvez, pastor que me ouve,
Você nunca sairá da igreja dos 100 membros. Mas trate os seus 100 membros como se fossem pessoas e são realmente especiais diante de Deus. Faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, desenvolva o teu pastorado, teu apostolado, enfim, seja qual for o outro nome designado aí, mas desenvolva isso com excelência, levando o povo a buscar a santidade, a entender o que é comunhão com Deus, a entender o que é ser pregador da palavra, a entender que precisam sair do comodismo, sair de onde estão para ministrar a palavra de Deus, e que tu, meu irmão, seja o instrumento de Deus nessas vidas, porque foi para isto que Deus o chamou, para que você seja edificador no corpo dele. Edificador, não se preocupe com posições, porque a nossa honra, irmãos, o nosso galardão, quem nos dá é Deus. Mas o que cabe a mim, irmãos, é fazer da melhor forma possível aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Você que é um pastor da igreja de 50 pessoas, ô Elisa Oliveira, minha igreja só tem 50, e aí? Eu queria ter tanto um programa de televisão. Eu queria ter tanto um reconhecimento nacional. Eu queria ter tanto algo. Eu queria, sei lá, não sei o quê, ser convidado para pregar em congressos e essas coisas todas. O teu convite já veio. Aceite o convite de Deus para você fazer a obra dele. Para você se entregar da melhor forma possível. A palavra de Deus diz que muito vale apenas uma alma. Preocupe-se com uma alma, meu irmão. Preocupe-se com isto, porque você ao alcançar uma alma, certamente você há de gerar filhos e filhos e filhos e filhos, porque aquela alma que será edificada através da tua pessoa, essa há de edificar outras, outras, e você há de fazer a obra do Senhor com grande poder, com grande autoridade. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa parte no corpo de Cristo é fazer aquilo que Ele quer. Mesmo que você não tenha notoriedade na tua cidade, no ministério no qual você participa, não se preocupe com isso. Faça aquilo que está ao teu alcance, irmãos. Pague o preço para que Cristo seja visto na tua vida e para que as pessoas possam ver Cristo Jesus nas tuas palavras, para que as tuas palavras saiam quente, com a presença, com o mover do Espírito Santo de Deus, para que haja, meu irmão, um aquecer na tua existência. Nós vivemos dias, amados, que as pessoas querem imitar muitos. Há muitos que querem imitar as pessoas que são famosas, os pregadores famosos. Outros vivem a ler o maior número possível de livros. Cada livro é uma tentativa a mais na igreja. Andam buscando na literatura, andam buscando em homens estratégias, andam buscando em homens orientações para que a igreja possa crescer. E andam aplicando, irmãos, uma diversidade de práticas dentro da igreja nesse intuito. Quero falar para você, amados, vamos simplificar tudo, vamos? Vamos simplificar. Olhe para Deus. Entregue para Deus a tua vida e a obra que Ele te confiou. Procure a direção do Senhor. Procure a direção de Deus. Faça segundo a orientação do Senhor. Faça segundo aquilo que Deus tem para a tua comunidade. Faça aquilo que Deus tem para a tua igreja, meu irmão. Faça segundo a direção do Espírito Santo de Deus e você há de ver o poder, o manifestar da glória do Senhor no meio no qual você está. Essa é a tua preocupação, irmãos. É fazer bem aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas, Elisa Oliveira, eu tenho procurado fazer assim, mas a igreja não cresce, a igreja não cresce, não sei o que está acontecendo. Procure saber a raiz do pecado, qual é a raiz do pecado, e faça com que as ovelhas possam produzir ovelhas. Sim, irmãos, ovelhas produzem ovelhas. É uma coisa lógica. Amém? A ovelhinha precisa produzir ovelhinhas. Veja se as tuas ovelhas não estão produzindo, sei lá, jacaré, galinha. Veja se elas não estão produzindo boi. Veja se as tuas ovelhas não estão produzindo uma diversidade que não é natural, a raça.
Muitas vezes essa é a preocupação, as pessoas se preocupam muito com tanto de coisa, mas não cuidam, irmãos, não cuidam do doutrinamento bíblico, do ensinamento bíblico, não orienta as ovelhas que elas precisam produzir sim, não jacaré, não galinha, não boi, não cavalo, enfim, mas precisam produzir ovelhas. Ovelhas produzem ovelhas, é lógico. E entende-se, irmãos, que para ser ovelha, é preciso ser santo, ser puro, ser cheio do Espírito Santo, ter comunhão estreita com Deus. E é isto, irmãos, que nós precisamos hoje implantar. E isso assim, com autorização de Deus, porque é bíblico. Ensinar, irmãos, inculcar na vida das pessoas a necessidade de serem santas. Porque quando forem santas, essas serão também direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, receberão do Espírito Santo de Deus e serão guiadas pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 28 de 1 Coríntios capítulo 12 diz: Na igreja Deus pôs tudo no lugar. Em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, em seguida pôs os que fazem milagres, os que têm o dom de curar, o dom de ajudar, ou o dom de liderar, ou de falar em línguas estranhas. E diz ainda, nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Amém? Você ouviu o que diz aí? Ouça a palavra de Deus. Nem todos, irmãos, nem todos fazem as mesmas coisas. Nem todos. O Senhor chamou você para desempenhar uma obra. Você foi chamado por Deus para fazer uma obra, mas uma obra que precisa estar na dependência de Deus. Na dependência. Seja dependente de Deus. Seja totalmente dependente do Senhor. Seja totalmente dependente do Todo-Poderoso. Mesmo nessa dependência, irmãos, talvez você jamais terá um programa de televisão, talvez você jamais será um pregador famoso nas terras do Brasil, talvez você jamais será alguém convidado para pregar nas mais diversas igrejas ou congressos, enfim, talvez você não seja convidado para isso, mas a Bíblia nos diz que Deus tem cada pessoa para fazer algo que Ele quer. Então contente-se e alegre-se com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Oh, irmão, contente-se com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas é preciso, irmãos, te entregar para o Senhor, doar-se para o Pai Eterno, encher-se da direção do Senhor, tornar-se um com o Todo-Poderoso, arrancar do teu coração todo entendimento humano, toda vontade humana, toda sabedoria humana. E a Bíblia nos diz que muitas vezes é loucura aquilo que os homens intentam. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos, e procurarmos cada dia mais nos assemelharmos ao Todo-Poderoso, nos enchermos com a graça do Senhor, estarmos em condições de sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. E quando assim nós fizermos, certamente, irmãos, teremos um ministério abençoado por Deus. Uma vida ministerial abençoada, completa. Você não terá mais depressão, não terá mais baixo astral, não terá mais vontade de abandonar o ministério para fazer outra coisa qualquer, porque você, mesmo à frente de uma igreja pequena, você há de olhar e você há de ver que aquilo que você faz está em consonância, está em acordo, está na mesma direção daquilo que Deus quer. É assim, irmãos, que nós agimos. Eu quero falar ainda para você. Dentro do reino de Deus não tem cabeça nem cauda. Tem corpo. Não tem cabeça nem cauda. Não queira ser cabeça. Nem tampouco se incomode se você porventura seja cauda. Não se incomode. Mas uma coisa você precisa se incomodar. E isto com muita urgência. Incomode-se por não estar na presença do Senhor. Por não ser dirigido por Deus. Por não ser cheio do Espírito Santo.
por não viver em santidade, por não viver em retidão, por não viver de acordo com aquilo que Deus quer, por não conseguir ouvir a voz do Todo-Poderoso. Isso sim, são motivos para você se incomodar. Mas, se você é cabeça, ou se você é pé, se você é cauda, se você é barriga, olho, ouvido, orelha, enfim, não se incomode muito com isso. Porque Deus tem cada pessoa para desempenhar dentro do corpo um trabalho. Alguns são, outros não são. É desse jeito que está escrito na palavra. Mas uma coisa você precisa ser, porque isso é para tudo. Sede santos, porque eu sou santo. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, meu querido. Não se constranja com o teu ministério pequenino. Não se constranja com o teu ministério mínimo, minúsculo. Não se constranja com isso. Que seja essa a tua meta, ser um homem, ser uma mulher, ser um servo, segundo o coração de Deus, para fazer a obra do Senhor, da forma para a qual Ele te chamou. Amém? Que você possa ouvir essa palavra, meu irmão, e arrancar do teu coração tudo aquilo que a carne intenta fazer-nos entender e deixar-nos dirigir pelo Espírito Santo de Deus. Leia mais uma vez 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12 até o 30. Medite muito nessa palavra e descubra, meu irmão, que estamos na dependência de Deus em todos os aspectos de nossa vida, inclusive a ministerial. Amém? Que a graça do Senhor seja com você. Que Deus te abençoe e te faça um homem segundo o seu coração. É o que eu declaro sobre a tua existência em nome de Jesus.